Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo da série Estrada para o Sucesso. Conforme prometido no último vídeo, então a partir de hoje eu falarei sobre como pensam e como agem as pessoas de sucesso. Quais são as características, quais são as atitudes, quais são os comportamentos dessas pessoas que fazem com que elas realmente sejam diferentes das demais. Que fazem com que elas não só cheguem até o topo, mas também que permaneçam por lá, o que é muito mais difícil. Então, há muito que se falar, eu não consegui gravar tudo em um único vídeo. Eu tive que dividir esse tema em 3 vídeos. Eu gravei 3 vídeos só para falar de pensamento, só para falar de mindset, de como que funciona a mente dessas pessoas vencedoras. Ok? Portanto, se você não me conhece, meu nome é Paulo Almeida e é sempre muito bom ter você por aqui. Portanto, não saia daí, porque o primeiro vídeo da série Estrada para o Sucesso já vai começar. Se tem uma coisa que eu quero que você entenda logo de cara, é que cada um de nós é exatamente a soma de todos os nossos pensamentos. Você é hoje tudo que pensou até aqui, e amanhã será consequência de tudo que vai pensar até lá. Por essa razão, há uma forte relação entre o que você pensa e o que você fala, entre o que você fala e o que você faz, entre o que você faz e o que você consegue na vida, e entre o que você consegue na vida e a sua própria realização. Mas o primeiro degrau dessa escada chama-se pensamento. O que você pensa cada dia mudará a sua vida e determinará o seu futuro. E como eu gosto de fazer perguntas, o que você tem feito com os seus pensamentos? Quais os pensamentos que têm aí ocupado a sua mente durante o dia? O que você tem mais pensado ultimamente? Você tem mais pensado naquilo que você realmente quer que aconteça ou naquilo que você não quer que aconteça? Você queria que todos os seus pensamentos se tornassem realidade daqui a algum tempo? Ah não, Paulo, Deus me livre. Então você está pensando errado. Precisa mudar a maneira de pensar. A qualidade da nossa vida reflete a qualidade dos nossos pensamentos. Se tem uma coisa que você deve saber, é que todos nós, assim como todos os seres vivos do planeta, nós somos criaturas. Mas como seres humanos que somos, além de criaturas, nós somos o quê? Criadores. Todos nós temos um mecanismo criador aqui dentro, que é o servo mais fiel que alguém poderia ter. Mais fiel até do que aquele gênio da lâmpada. Aliás, aquele gênio da lâmpada não estava com essa bola toda não. Ele só aceitava 3 desejos. Já esse mecanismo criador que você tem aí dentro de você, ele aceita qualquer programação, qualquer desejo, qualquer pensamento. Seja ele pensamento bom, pensamento positivo, ou pensamento ruim, pensamento negativo. Ele não nega qualquer pensamento. E aqui está um dos grandes segredos das pessoas de sucesso. Elas entendem esse processo e elas só programam sua mente para aquilo que elas realmente querem que aconteça na sua vida. Essa é uma das grandes sacadas. As pessoas comuns, elas pensam muito mais naquilo que elas querem evitar do que naquilo que elas querem que aconteça. Isso que você tem que entender, isso é fundamental. Eu vou repetir. As pessoas comuns, elas pensam muito mais naquilo que elas querem evitar do que naquilo que elas querem realmente que aconteça na sua vida. É a famosa lei do efeito oposto. Ao pensar no que não desejamos, nós alimentamos aquilo que nós não queremos que aconteça. É o que aí fora as pessoas comumente chamam de o que se teme se atrai, não é verdade? E realmente vai atrair mesmo. Se você passa a maior parte do seu tempo pensando nas coisas que você não quer que aconteça, é a lei do efeito oposto. Aliás, teve um médico francês chamado Émile Coué. Foi um médico que ficou muito famoso por promover vários tipos de cura apenas com o poder do pensamento. E ele anunciava essa lei do efeito oposto de uma outra maneira que eu acho super interessante. Ele falava assim: quando a vontade e a imaginação estão em conflito, a imaginação invariavelmente vence a batalha. Quando a vontade e a imaginação estão em conflito, a imaginação invariavelmente vence a batalha. Vamos então traduzir essa ideia com 2 exemplos, só para ficar bem claro para você. Vamos imaginar um jogador de futebol que está prestes a bater um pênalti. Qual que é o desejo dele, a vontade dele? É fazer o gol, certo? Mas ao invés de ele ficar só com esse desejo na mente, ele ficar pensando na possibilidade de perder o pênalti, com pensamentos do tipo: ai meu Deus, se eu perder esse pênalti eu estou morto, é o gol do campeonato, a torcida vai me matar.
Você concorda que a probabilidade dele perder esse pênalti é muito maior? E por quê? Porque esses pensamentos irão desestabilizá-lo. Esses pensamentos irão afetar o seu estado emocional. E aí o medo de perder o pênalti vai ser maior do que a vontade de fazer o gol. Um outro exemplo, imagine aí no chão uma tábua de 10 metros de comprimento com 30 centímetros de largura. Que ela está aí no chão e eu vou pedir para você atravessá-la de uma ponta a outra. Você faria isso sem nenhum problema, correto? Agora eu vou pedir para você atravessar essa mesma tábua, mas não vai ser aí não. Vai ser lá na Avenida Paulista, entre o 28º andar de um prédio para o outro. Mas não se preocupa, é a mesma tábua que você acabou de atravessar aí agora. Mesma tábua. A imaginação correndo desenfreadamente vai gerar o quê? O medo de cair. O medo de cair vai ser maior do que a vontade de atravessar a tábua. Pois bem, toda vez na sua vida que a vontade e a imaginação estiverem em conflito, a imaginação invariavelmente vencerá a batalha. E por que isso acontece? Porque na maioria das vezes, a sua imaginação está remando contra a sua vontade. São os famosos e se. E se não der certo? E se eu errar o pênalti? E se eu cair? E se eu falhar? Portanto, qual que é o segredo aqui? O segredo é você alinhar o seu pensamento, a sua imaginação com o seu desejo, com a sua vontade. Essa é uma das grandes sacadas. As pessoas de sucesso, elas entendem isso. Elas sempre vão alinhar o seu pensamento e o seu desejo com aquilo que elas realmente querem que aconteça. No fundo, o que eu quero que você entenda aqui é que a sua imaginação, ela pode ser utilizada de duas maneiras. Bem utilizada, processo de evolução. Mal utilizada, vira instrumento de tortura. E tem pessoas que só utilizam a sua imaginação como instrumento de tortura. Lembra que eu te falei que o nosso mecanismo criador, ele aceita tudo que nós mandamos aqui para dentro, seja coisas boas ou coisas ruins? É exatamente isso. E o que você tem que ter em mente é que o nosso pensamento ele é muito poderoso, muito poderoso. E ele vai aceitar isso como verdade. Então se você manda coisas negativas, ele vai trabalhar nesse sentido. Se você manda coisas positivas, ele vai trabalhar também neste sentido. Paulo, a prova está muito boa, mas sabe o que eu quero saber mesmo? Quero saber o seguinte: o que fazer para atrair coisas melhores para a minha vida? Ok, então vamos lá. Primeiramente, é você mudar a sua forma de pensar e de falar. Só isso? Você já reparou que nós nunca tropeçamos em montanhas? Nós tropeçamos nas pedrinhas, né? É nas pequenas pedrinhas que a gente se esborracha todo. E por que isso? Porque nós não prestamos atenção na relação entre os nossos pensamentos e as coisas que estão nos acontecendo. Por muitas vezes, a gente pensa só em coisas ruins, nós alimentamos e nós nutrimos os nossos pensamentos com pensamentos ruins, pensamentos negativos, e quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida, a gente não consegue associar o que nos aconteceu com a forma que nós estamos pensando. E esse é um dos grandes segredos também das pessoas vencedoras. Elas sabem disso e elas alimentam e nutrem os seus pensamentos apenas com pensamentos bons, poderosos, pensamentos que levam essas pessoas a atingir os seus objetivos. Sabe um erro gravíssimo que a maioria das pessoas comete? É o seguinte: elas associam muito ter ao ser. Você quer um exemplo? E você deve conhecer muitas pessoas assim. Tem pessoas que geralmente falam assim: quando eu ganhar X por mês, aí sim eu vou ser bem sucedido. Ou quando eu comprar daquele meu carro zero conversível, aí sim eu vou ser muito mais popular. Ou então, quando eu me aposentar, aí sim eu vou viver uma vida mais tranquila. Ou então, quando eu me casar, aí sim eu vou ser muito mais feliz. Então, a maioria dessas pessoas, elas associam muito ter com o ser. Elas só vão ser alguma coisa, ou para que elas possam ser alguma coisa, elas precisam ter alguma coisa antes. E o processo é exatamente o inverso. Essas pessoas têm que entender que é preciso ser para depois elas terem alguma coisa. Na verdade, o processo mesmo, você precisa primeiro ser aqui na sua mente, para depois você fazer, estabelecer as suas metas e objetivos e o seu plano de ação, para depois sim você ter alguma coisa. Então é preciso ser para depois fazer e é preciso fazer para depois ter. Esse é o processo natural e muitas pessoas invertem esse processo. Você tem que primeiro ser aqui na sua mente. Então, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, se você quer ser uma pessoa de sucesso, seja primeiro aqui, na sua mente. Esse é o primeiro passo.
Comece a se imaginar sendo uma pessoa de sucesso. Comece a se imaginar tendo as coisas que você gostaria de ter. E você quer um exemplo? Uma pessoa que quer emagrecer. Primeiramente, é aqui na mente que vai começar o desejo dela fazer uma dieta e fazer exercícios físicos. E isso vai levar essa pessoa ao segundo passo, que é realmente entrar numa academia e começar assim a fazer exercícios físicos. E esse segundo passo vai levar essa pessoa, inevitavelmente, ao terceiro passo, que é ter nesse caso, o corpo perfeito. Entendeu como é que funciona? Primeiro começa aqui, na mente, é o primeiro passo, ser, para depois fazer os exercícios físicos e depois ter o corpo perfeito. Isso funciona para tudo, né? Antes de qualquer coisa, é na sua mente, independente do seu desejo, independente do que você quer ser, primeiro é na sua mente. Você tem que ser primeiro na sua mente. Esse é o primeiro passo, ok? O que você tem que ter em mente é que pensamentos são poderosos. Volto a repetir, ele pode ser o seu melhor amigo como o seu pior inimigo. E não queira ter os seus pensamentos como seu inimigo, de jeito nenhum, né? Ele tem que ser o seu aliado, tem que ser o seu parceiro nesse seu processo de crescimento. E tem uma citação que eu gosto muito que diz assim, você vai aonde o seu pensamento te leva. Você está pensando no topo, é para lá que você vai. Agora, você está pensando no fundo do poço, infelizmente, é para lá que você vai. Então, alimente e nutre a sua mente com pensamentos bons, poderosos, pensamentos vencedores. Bom, aí você deve estar me falando assim, tudo bem, Paulo, eu entendi que realmente nós temos que nutrir aí a nossa mente com pensamentos bons, poderosos, mas o que acontece muitas vezes é que a minha mente ela é invadida por um pensamento negativo, mesmo sem eu querer, né? Eu nem estou pensando em nada, de repente vem um pensamento negativo e se apodera da minha mente. Como é que eu faço nesse caso? Muito bem. E esse realmente é um processo que pode muito bem acontecer, até porque nós não temos controle sobre os nossos pensamentos. Isso é uma coisa que você tem que entender, é muito importante que você entenda isso. Você não tem controle sobre o seu pensamento. Eu quero pensar só nisso ou pensar só naquilo. Obviamente que você não consegue fazer isso. Muitas vezes um pensamento vem, se apodera da sua mente e você, sem mesmo você permitir, sem mesmo você esperar. Portanto, no próximo vídeo, que eu gravei um próximo vídeo já com esse tema, onde eu vou passar algumas dicas de como fazer para eliminar esses pensamentos negativos. Quando um pensamento vem e realmente se apodera da sua mente, ele se instala na sua mente sem você permitir, você não pode, repito, você não pode impedir que ele venha e se instale. Mas você pode aprendendo algumas técnicas, você pode neutralizar esse pensamento, ok? Então esse é o próximo passo, é o próximo vídeo que a gente vai aí passar na próxima segunda-feira. Bom, então deixa aqui embaixo seu comentário se você gostou, se você não gostou, se você tem alguma sugestão. E claro, no próximo vídeo a gente vai falar muito mais sobre esse tema. Mais uma vez, como sempre, gratidão por você ter me acompanhado até aqui, que você tenha aí uma semana iluminada, um forte abraço e até o próximo vídeo.